Olá, estamos de volta para a nossa segunda aula de Direito Constitucional. Na primeira aula a gente começou a falar sobre o artigo 5º, mais uma vez aqui, lembrando que você pode mandar e-mail, a gente tira dúvidas, beleza? Vamos para cá. Na última aula a gente estava falando sobre os tratados internacionais sobre direitos humanos e a gente dividiu da seguinte forma. Os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados com quórum de emenda, eles vão ter status constitucional, vão ter status de emenda. Agora, os tratados internacionais sobre direitos humanos que não forem aprovados com o status, com o quórum de emenda, eles vão ter status supralegal. Eles estão abaixo da Constituição, mas eles estão acima das demais normas. Já os tratados internacionais que não tratam sobre direitos humanos, o que é que você vai colocar? Ele vai ser infralegal, tem o mesmo status de uma lei ordinária. Vamos para a tela? Foi isso aqui que a gente deixou na última aula. Ó. Direitos humanos, e vamos limpar agora, dar uma olhadinha, e vamos resumir. Então a gente vai pegar de novo a nossa pirâmide. O que é que você vai colocar aqui na pirâmide? Nós temos aqui as normas infralegais. Nós temos aqui no ápice. O que é que eu tenho aqui no ápice? Eu tenho no ápice a Constituição. Eu tenho no ápice as suas emendas. E eu tenho no ápice também agora os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados com o quórum de emenda. Isso é chamado pelo Supremo de bloco de constitucionalidade. Então nós temos aí no ápice o bloco de constitucionalidade. O que é que eu tenho dentro desse bloco de constitucionalidade? A minha Constituição, as emendas e os tratados internacionais sobre direitos humanos com o quórum de emenda. No ápice nós temos isso aí. Agora, olha o que nós falamos. Se os tratados internacionais forem de direitos humanos, mas sem o quórum de emenda, nós não temos o quórum de emenda, então, nesse caso, ela será uma norma supralegal. Ela será uma norma supralegal, onde ela vai estar abaixo da Constituição Federal, mas ela vai estar acima das demais normas. Então, lembrando, ela vai estar abaixo da Constituição Federal, mas ela vai estar acima das demais normas, porque ela tem caráter supralegal. E os demais tratados internacionais que não são sobre direitos humanos, eles estarão aqui, ó, com a norma infralegal. Então, o que é que eu quero que você lembre? Eu quero que você lembre que agora, no ápice, eu não tenho apenas a Constituição. Eu tenho as emendas e, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, eu também tenho o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que foram aprovados com quórum de emenda. Agora, o que é que eu quero que você faça? Eu quero que você anote a seguinte observação, ok? Eu quero que você anote a seguinte observação. Qual é a observação que eu vou anotar aqui? Vamos para cá. Na hora que eu falo de tudo isso aqui, da aplicação imediata, dos tratados internacionais, eu quero que você lembre o seguinte, ó. Tudo isso aqui tem a ver com a compatibilidade. E nós dissemos que se não for compatível, ela será eliminada. Se não for compatível, ela será eliminada. E como é que essa norma vai ser eliminada? Como é que essa norma será eliminada? Ok? Como é que ela será eliminada? Então vamos limpar aqui e vamos fazer. Eu tenho a recepção, eu tenho a teoria da recepção, eu tenho a revogação, que é a mão dupla da recepção, e eu tenho a inconstitucionalidade. Então eu tenho a recepção, eu tenho a revogação e eu tenho a inconstitucionalidade. Então vamos para cá. Nós vamos pegar aqui a Constituição Federal de 88. Nós temos aqui a Constituição Federal de 88. Vamos dividir da seguinte forma. Antes da Constituição, depois da Constituição. Então nós temos antes da Constituição. Então vamos lá. Antes da Constituição, nós tínhamos a Lei A, que é uma Lei A, que ela é de 80. Ok? Nós temos essa Lei A, ela é de 80. Com a Constituição de 88, essa lei, ela entrou no nosso ordenamento jurídico. Se ela entrou no nosso ordenamento jurídico, é porque ela foi recepcionada.
ok? Ela foi recepcionada. Essa recepção, ela pode ser total, como ela pode ser parcial. Exemplo, a CLT, ela foi recepcionada, mas ela foi recepcionada em parte. Então, quer dizer, a norma, ela entrou no nosso novo ordenamento jurídico, porque a partir daqui nós temos um novo ordenamento jurídico. Ela foi criada em um ordenamento jurídico anterior. Então, nós temos agora um novo ordenamento. O que isso quer dizer? Se ela vai ser aplicada agora no nosso novo ordenamento, é porque ela é compatível. Se ela é compatível, ela foi recepcionada total ou parcialmente. Ou então, ela pode ser incompatível. Se ela é incompatível, ela será o quê? Ela será revogada. E essa revogação também pode ser total, como ela pode ser parcial. Só para você observar como a recepção e a revogação, elas têm mão dupla. Vamos voltar para cá. Então, se eu digo que a CLT foi recepcionada em parte, é porque alguns artigos da CLT foram revogados pela Constituição de 88. Então, eu quero que você fique atento com isso. Então, umas leis anteriores à Constituição, se elas adentraram ao nosso ordenamento totalmente, elas foram totalmente recepcionadas. Se elas entraram em parte, é porque elas foram parcialmente recepcionadas. Então, quer dizer, a parte que não foi recepcionada foi o quê? Revogada. A parte que não foi recepcionada foi o quê? Revogada. Foi eliminada, foi revogada. Então, essa revogação pode ser total, a norma inteira foi eliminada, como ela foi eliminada só em parte. E a parte que não foi eliminada, ela foi recepcionada. Nós temos aí a mão dupla da recepção e da revogação. Então, quer dizer, foi eliminada, ela foi revogada total ou parcialmente. Beleza? Vamos voltar para a tela aqui. Agora, diferente da inconstitucionalidade, ok? Diferente da inconstitucionalidade. O que é que eu tenho que observar na inconstitucionalidade? Eu só posso requerer a inconstitucionalidade de uma lei se essa lei é pós 88. Então, eu tenho a lei A, melhor dizendo, eu tenho a lei B de 90. Essa lei B, ela é posterior à Constituição de 88. Se ela é posterior à Constituição de 88, nós estamos dizendo que, se ela é incompatível com a Constituição, nós podemos requerer a inconstitucionalidade dela total ou então a inconstitucionalidade parcial, ok? A inconstitucionalidade total como a inconstitucionalidade parcial. Agora, o que é que eu quero que você lembre? Para que eu requeira essa inconstitucionalidade, para que eu entre com essa ação, eu tenho que o quê? Eu tenho que ter uma lei posterior a 88. Eu não posso requerer, através de uma ADIM, ok? A inconstitucionalidade de uma lei se ela for anterior a 88, ok? Então, nós temos outros meios, não seria a ADIM, porque a inconstitucionalidade é para leis pós 88, beleza? Então, anotado isso aí, as normas têm que ser compatíveis com a Constituição de 88, e nós estamos vendo aqui as formas de recepção, revogação e declaração de inconstitucionalidade da norma, que tanto pode ser total como pode ser parcial. Nós vimos que tanto a revogação como a recepção, elas podem ser total e parcial. Aí você fecha o raciocínio. Ela também pode ser expressa, na própria lei já vem expressamente a revogação ou a recepção, ou então ela pode ser, vamos apagar aqui, ela pode ser tácita. Ela é compatível, então recepciona. Ela é incompatível, então revoga. Quer dizer, ela tanto pode ser tácita, como ela pode ser expressa. Ela tanto pode ser total, como ela pode ser parcial. Beleza? Fiquem atentos a isso. Revogação e recepção, para que a norma possa ser eliminada do nosso ordenamento jurídico, se for incompatível com a Constituição. Então, nós temos o bloco de constitucionalidade, nós temos as normas supralegais e nós temos aqui as normas infra
constitucionais, onde nós temos a lei ordinária, nós temos a lei complementar, nós temos as resoluções, nós temos os decretos e etc. Todos são normas infraconstitucionais. Agora, me dá um exemplo que a prova adora cobrar sobre uma norma supralegal. Você vai anotar aí o Pacto de São José de Costa Rica. O Pacto de São José de Costa Rica é uma norma supralegal, enquanto que o Pacto de Nova York, tá certo? Ele é equiparado à emenda. O Pacto de Nova York, que trata sobre os deficientes, é equiparado à emenda. O Pacto de São José de Costa Rica, que trata sobre o depositário infiel, ele é uma norma supralegal na sua prova. Pacto de São José de Costa Rica, supralegal, tá certo? E Pacto de Nova York é uma norma que tem status de emenda. Então, lembrando disso aqui, os dois tratam sobre tratados internacionais sobre direitos humanos. Tratados internacionais sobre direitos humanos. Fiquem atentos com essas repetições. A gente está batendo a mesma tecla o tempo inteiro. Beleza? Vamos limpar aqui e vamos voltar agora lá para o nosso artigo 5º. Vamos voltar para o artigo 5º, de novo para a história da aplicação imediata. Vamos limpar aqui. Olha aqui, ó. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso é diferente de aplicabilidade. Aplicação é diferente de aplicabilidade. Qual seria a diferença? Vamos continuar aqui. Foi do engasgo, vamos para cá. A aplicação é diferente de aplicabilidade. Então, mais uma vez, ó, nós temos a aplicação imediata. Então, vamos abrir aqui a página. Nós temos a aplicação imediata. O problema é que a aplicabilidade, cuidado numa prova, a aplicabilidade, vamos ser o mais simples possível, ela está relacionada à eficácia da norma. A aplicabilidade está relacionado à eficácia da norma. Então, mais uma vez, ó, eu tenho a aplicação, eu tenho a aplicabilidade. Vamos colocar aqui no canto, ó. Toda aplicação, ela é imediata. Toda norma de direito fundamental, ela tem aplicação imediata. O que isso quer dizer? Na hora que essa norma entra na Constituição Federal, só para você entender, vamos ser o mais simples, ó. Todas as demais normas infraconstitucionais têm que ser compatíveis com ela. Na hora que ela entra, então quer dizer, norma tem que ser compatível. Então vamos lá. Entrou na Constituição, entrou no bloco de constitucionalidade, todas as normas que estão abaixo têm que ser o quê? Compatível. Elas têm aplicação imediata. Não existe um direito fundamental sem essa aplicação imediata. A aplicabilidade, ela já vai ser diferente. A aplicabilidade, o que é que eu quero que vocês observem na aplicabilidade? Vamos para cá. O que é que eu quero que vocês observem na aplicabilidade? Na hora que eu falo sobre aplicabilidade, olha o que é que eu quero que vocês visualizem. Eu tenho uma norma constitucional e eu quero saber se essa norma constitucional ela pode ser aplicada ao indivíduo. Então vamos para cá. Eu quero saber que se essa norma que adentrou na Constituição, ela já pode ser aplicada ao indivíduo, que é uma coisa eu já sei. Na hora que ela entra, ela tem aplicação imediata, ela tem um poder de eliminar todas as normas abaixo dela que são incompatíveis com ela. Então ela tem esse poder de eliminar. Agora, em relação à eficácia, em relação à aplicabilidade, eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque nem toda norma que está aqui no nosso artigo 5º, que é o que nós estamos estudando agora, toda norma que está aqui no artigo 5º, ela não tem aplicabilidade imediata. Eu dependo de uma lei regulamentadora para que aquela norma chegue ao indivíduo.
ok? Eu dependo de uma lei regulamentadora. Para quê? Para que aquela norma chegue ao indivíduo. Vamos sair um pouco do artigo 5º e vamos lá para o artigo 37, que também é do nosso edital, que a gente vai ver em outros blocos. Lá tem dizendo que o estatutário, o servidor, o exercente de cargo público, tá certo? Esse exercente de cargo público, olha a parte principal, tem direito à greve. A Constituição está me dizendo que ele tem direito à greve. O servidor, o exercente de cargo público, ele tem direito à greve. Beleza. Mas para que ele exerça esse seu direito, ele depende de uma lei específica. Cadê a lei específica? Você vai dizer, a lei específica não existe. A lei específica ainda não existe. Então, peraí. Se não existe uma lei ainda, será que eu posso exercer? A gente não vai nem falar do mandado de injunção ainda. Mas eu quero que você lembre, eu dependo de uma lei regulamentadora. Se eu dependo de uma lei regulamentadora, vamos aqui para a tela. Essa norma, ela tem aplicabilidade direto, norma-indivíduo, ou essa norma constitucional depende de uma lei regulamentadora, ela depende de uma lei regulamentadora para que eu possa dar aplicabilidade a essa norma constitucional. Quer dizer, a norma constitucional, ela não vai sair diretamente norma, indivíduo. Ela vai ter que passar primeiro por uma lei regulamentadora para depois chegar ao indivíduo. Então, quer dizer, esse indivíduo só está obrigado a cumprir o que está nessa norma se eu tiver a norma regulamentadora. Sem essa norma regulamentadora, não tem como cumprir. Então, peraí, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Então, quer dizer que a aplicabilidade, ela pode ser imediata, a aplicabilidade, ela pode ser imediata, como a aplicabilidade, ela pode ser imediata. A aplicabilidade, ela pode ser imediata, como a aplicabilidade, ela pode ser imediata. Vai depender de quê? Vai depender se eu dependo, se eu necessito ou não de uma lei regulamentadora. Se eu não necessito ou não de uma lei regulamentadora. Então, para você entender, olha o que é que eu quero que você entenda. Está aqui, ó. Está aqui a norma. Está aqui a norma infraconstitucional. Então, quer dizer, quando eu falo de aplicação, eu já sei que a norma constitucional, ela é de aplicação imediata. Quando eu falo de aplicabilidade, cuidado, a prova pode trocar a palavrinha aplicabilidade por aplicação. Vamos limpar de novo, ó. Aqui nós estamos falando de aplicação, mais uma vez, que é diferente de aplicabilidade, que é diferente de eficácia. Então tá aqui, ó. Então o que é que eu quero que você observe? Eu quero que você observe que a aplicabilidade tem a ver com a norma sendo aplicada pelo indivíduo. Se ela vem diretamente Constituição-indivíduo, então nós temos a aplicabilidade imediata. Se para chegar ao indivíduo ela depende de uma lei que a regulamente, então nós temos a eficácia imediata. Toda eficácia imediata, ela é o quê? Indireta. Indireta por quê? Porque ela depende exatamente disso. Olha aqui, ó. Ela sai Constituição, lei, indivíduo. Já essa outra que é imediata, ela vai ser direta. Ela não depende de uma lei regulamentadora. Então, ela será direta. Então, a norma, ela tem aplicabilidade imediata ou imediata, direta ou indireta. Já a aplicação da norma, ela sempre será o quê? Imediata. A aplicação da norma, ela sempre será imediata. Foquem nisso aqui. A aplicação, ela será sempre imediata. Tranquilo? Vamos agora limpar isso aqui e vamos explicar essa aplicabilidade.
vamos explicar essa aplicabilidade. Vamos abrir aqui, aplicabilidade. Na hora que a gente falar sobre aplicabilidade, olha a parte principal para você. Eu tenho 3 tipos de aplicabilidade. Eu tenho uma norma de eficácia plena, eu tenho uma norma de eficácia contida, eu tenho uma norma de eficácia limitada. Eu tenho a eficácia dessas normas que nós estamos estudando no artigo 5º. Nós temos a eficácia das normas no artigo 5º. Eu tenho uma norma de eficácia plena, eu tenho uma norma de eficácia contida, eu tenho uma norma de eficácia limitada. Uma coisa é certa, tanto a plena como a contida, elas têm aplicabilidade imediata, elas não dependem de uma lei para chegar ao indivíduo, como elas têm uma aplicabilidade direta. Já a norma de eficácia limitada, ela tem aplicabilidade imediata, como ela tem a aplicabilidade indireta. Então, se eu necessito de uma lei regulamentadora, é porque eu tenho uma norma de eficácia limitada. Se eu tenho uma lei, se eu necessito de uma lei regulamentadora, é porque eu tenho uma norma de eficácia limitada. Agora, se eu tenho uma norma que tem aplicabilidade imediata e direta, eu tenho que primeiro observar se ela é plena ou ela é contida. Eu tenho agora que diferenciar se eu tenho uma norma de eficácia plena ou contida. Então vamos voltar para cá. Então o que é que eu quero que você visualize? Eu quero que você visualize o seguinte. O que foi que nós colocamos na tela? Nós colocamos o seguinte. A aplicação é sempre imediata, mas a aplicabilidade pode ser imediata, como pode ser imediata. Nós dividimos as eficácias. Eficácia plena, ela é imediata. Não, a eficácia plena, ela é imediata e direta. Contida é imediata e direta. E limitada, a limitada é imediata e indireta. E nós falamos que ela necessita de quê? Ela necessita de uma norma regulamentadora. Ela necessita de uma, vou botar entre aspas aqui, uma lei regulamentadora para dar eficácia plena a uma norma. É mais ou menos isso. Eu não estou dizendo que é porque vai ter a lei que ela passa a ser plena. Ela passa a ter agora a sua aplicabilidade. Então, peraí. Então vamos para cá. O que é que eu quero, como é que eu posso diferenciar uma norma de eficácia contida de uma norma de eficácia plena? A norma de eficácia plena, ela é auto-aplicável. A norma de eficácia plena, ela é auto-aplicável. A norma de eficácia contida também é auto-aplicável. Na verdade, eu posso aplicá-la. O problema é que na norma de eficácia contida, pode ser que a própria Constituição ou uma lei possa reduzir a aplicabilidade que a Constituição já me deu. A Constituição já me deu, eu posso aplicar. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos de olho na tela. Vamos voltar lá para o artigo 5º de novo. Vamos sair aqui dessa página. Vamos voltar lá para o artigo 5º, inciso 13. No caso aí, você está com a Constituição na mão aí, já abre o inciso 13. Vamos aqui, ó. É livre, vamos sublinhar aqui, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Mais uma vez, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha o ponto principal aí. Beleza. Isso aqui é uma norma de eficácia contida. Esse inciso 13 aqui é uma norma de eficácia contida. Vamos explicar ele aí. Vamos para cá agora. Vamos limpar novamente aqui. E eu já coloquei norma de eficácia contida. A gente já falou que é uma norma de eficácia contida. Olha o que é que eu quero que você visualize. Eu tenho a norma. Está aqui a norma. Eu tenho aqui o indivíduo. Se é contida, a norma já pode ser aplicada diretamente ao indivíduo. Então, vamos de novo para mim aqui. Eu agora decidi ser médico. Eu vou aqui no hospital, vou fazer uma cirurgia em alguém, claro que eu não posso.
Ah, mas eu decidi que eu quero ser médico, a Constituição diz que eu posso ser o que eu quiser. Claro, é livre, desde que você obedeça a alguns requisitos que a lei própria vai impor. A lei vai trazer requisitos, a lei vai trazer situações específicas. Então vamos para a tela. Ó. Então a lei, ou então a própria Constituição, ela pode fazer o quê? Ela pode restringir, ok? Ela pode restringir a sua aplicabilidade. Ela pode reduzir a sua aplicabilidade. Vamos de novo para cá. Ó. Vamos dizer que você decidiu ser jornalista. Eu posso ser jornalista. Ah, mas eu quero ser jornalista. Vou ser jornalista. Mas espera aí, como é que você vai ser jornalista? Você nunca fez uma faculdade, nada, não importa. Não existe uma lei regulamentando isso. Se não existe uma lei regulamentando, não pode reduzir a aplicabilidade. Se eu quiser ser músico agora, é você. Desculpa, músico não, confundi. Se eu quiser ser jornalista, é você. Eu vou ser jornalista por quê? Porque não existe nenhuma lei específica ainda. Se não existe nenhuma lei, eu não posso reduzir. A Constituição me deu, eu posso ser o que quiser. Só não posso ser advogado, porque eu tenho que ter a faculdade de Direito, tenho que fazer a OAB. Eu não posso ser médico, porque eu tenho que fazer a faculdade de Medicina. Quer dizer, se existe uma lei específica, ela vai restringir o que a Constituição lhe deu. É só você lembrar, olhe para o seu filho e diga, ó, meu filho, você quer brincar? Quero. Você pode brincar onde você quiser. Vá brincar onde você quiser. Aí ele, morto feliz, quando está saindo, você diz, ó, desde que você não saia dessa sala. Espera aí. Você acabou de dizer que eu podia brincar onde eu quiser. Eu agora já não posso mais? Eu disse, eu continuei dizendo, mas a minha segunda ordem restringiu a primeira. Quer dizer, você pode brincar onde você quiser, desde que você não saia dessa sala. Então você pode exercer a profissão que você queira, mas se aquela profissão tem uma lei regulamentadora que restringe o que a Constituição está dizendo, ela é uma norma de eficácia contida. Ela é uma norma de eficácia contida. Então ela é auto-aplicável, mas uma lei ela pode reduzir. Ela é uma norma restringível. Ela é uma norma restringível. Vamos voltar aqui para a tela. Olha o que é que eu quero que você visualize aqui. Olha um outro exemplo. Inciso 15. É livre. Olha o inciso 15 aqui, ó. É livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou nele sair. Olha o que ele está dizendo. É livre a locomoção. Então, voltando para cá. Eu posso me locomover para onde eu quiser? Posso. Mas espera aí. Eu posso ir lá nos Estados Unidos, comprar muita muamba e trazer para o Brasil e entrar à vontade? Claro que não. Vai ter uma lei restringindo esse meu direito de entrar e sair. Existem leis restringindo isso aí. Então, isso é uma norma de eficácia contida. Não é tão livre assim a sua entrada e saída. Você tem um direito de locomoção, mas as leis podem restringir essa sua locomoção, esse seu direito de ir, vir e de permanecer. Vamos para outro exemplo, para a tela. Vamos para outro exemplo aqui. Olha aqui, ó. Vamos pegar outro exemplo, voltando aqui para o inciso 7. Não, vamos para o 8º. Olha aqui, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófico-política. A Constituição está dizendo, ninguém pode ser privado dos seus direitos, vamos voltar aqui para mim, ninguém pode ser privado dos seus direitos por ter uma crença. Eu não posso ter suspenso os meus direitos políticos porque tenho uma crença. Eu não posso perder os meus direitos políticos por causa de uma crença, isso eu não posso. Mas aí vamos voltar para a tela aqui, ó. Ela diz, ó, salvo, eu vou limpar aqui, ó, salvo, vamos para cá, apaguei foi tudo, limpando aqui a tela, vamos para cá, vamos voltar, salvo se tentar se eximir, vamos para cá, eu acho que eu apaguei foi tudo agora, mas lá ele vai dizer o seguinte, vamos voltar para mim, deu um problema aqui, salvo se ele tentar se eximir de uma obrigação a todos imposta. Se ele tentar se eximir de uma obrigação a todos imposta, olha a parte principal. Vamos voltar para cá, ó. Vou tentar salvar aqui. Salvo se ele tentar se eximir de uma obrigação a todos imposta. Então quer dizer o quê? Quer dizer que essa norma é uma norma de eficácia limitada. Ele é uma norma de eficácia limitada. Tá aqui, ó. Ninguém será privado, consegui trazer de volta aqui, ó. Agora eu vou limpar direito. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa, salvo se inovar, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta
e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Então vamos encerrar aqui a nossa aula. Ele vai dizer o seguinte: você tem que prestar o serviço militar obrigatório. Se você se recusar, você tem esse direito, mas eu vou lhe dar uma pena alternativa. Você vai ficar lá, mas você vai ficar na parte burocrática. Mas se você não fizer isso, você vai ter suspenso os seus direitos políticos para a FCC. Ou então, você vai ter a perda dos seus direitos políticos para a CESP. Ok? Regra geral é suspensão e exceção CESP perda. Beleza? Próxima aula, a gente volta daqui da norma de eficácia contida. Ok? Um abraço.